A história do casarão cultural. Campus dos Goitacazes. 2019. Abordaremos ao longo deste trabalho de campo da disciplina de Antropologia a história da ocupação da casa colonial localizada na Rua Visconde de Itaboraí 108, em Campos dos Goitacazes, conhecida como Casarão Cultural. A pesquisa foi realizada através de entrevistas com os atuais ocupantes da residência, os quais imprimem suas percepções sobre as diferentes fases da ocupação e as histórias que são compostas através delas, além de relatar as questões atuais presentes em suas vivências. É preservada a identidade dos autores e a narrativa é tecida de maneira aberta, livre em roda, em diálogo informal, com o intuito de aproximar e descontrair, obtendo assim confiança no partilhar histórias. Ao destacar os acontecimentos de acordo com a perspectiva do protagonista da história, os aspectos descritivos são reduzidos, garantindo, dessa forma, que a história mantenha sua mensagem e, ao mesmo tempo, preserve o anonimato dos atores. Dividiremos o presente trabalho em duas partes distintas, as quais foram nomeadas como Parte 1, na qual abordaremos o assunto sobre a decisão do local a ser estudado, os primeiros passos da pesquisa e notas sobre as primeiras impressões, e Parte 2, na qual trabalharemos o objeto estudado, como funciona a divisão do espaço, os hábitos dos moradores e a forma de interação com o público, visitantes e alunos das atividades que acontecem no casarão. Parte 1. Decisão do local. Durante a trajetória para a faculdade passamos diversas vezes pelo casarão. Com isso nos foi despertada curiosidade sobre este local, pois ele apresenta uma aparência bem peculiar se comparado com as residências próximas. Por ser uma casa colonial e por abrigar uma extensão territorial considerável, além de ser carregada de marcas artísticas de cultura urbana, como por exemplo pichações, grafites e faixas com frases impactantes, e por possuir, neste local, pessoas com estilos autênticos. Através desses atributos surgiu essa curiosidade, e assim nos juntamos em torno do propósito de tal pesquisa. Já que a realidade social era complexa demais para um só pesquisador dar conta, ele deve confiar em outros especialistas e tentar formar com eles um grupo de reflexão, um elemento de combate, uma unidade tática de pesquisa na qual cada pessoa, ao mesmo tempo em que mantém suas próprias qualidades pessoais, sabe que é uma peça inteligente numa máquina na qual é indispensável, mas sem a qual não é nada. Pelos corredores no sentido da biblioteca da universidade esbarramos com essas pessoas que a princípio seriam os possíveis moradores desse lugar. Nos perguntamos o motivo de estarem frequentando a biblioteca e por que os mesmos frequentavam esse ambiente acadêmico, mesmo sem participar como alunos da universidade. Primeiros passos para a pesquisa. Em um belo dia decidimos abordar um desses moradores para entender essas situações que expusemos acima. Essa abordagem se deu de forma inesperada, pois não esperávamos encontrar esses indivíduos nesse dia. Um dos participantes do grupo parou essas pessoas para interrogá-los sobre como entrar em contato com elas e com o local, no intuito de saber como funciona a casa, como se dá a relação entre eles e o núcleo social do qual o casarão é inserido, além da visão que eles tinham do olhar da sociedade campista sobre eles. Vestir a capa de etnólogo é aprender a realizar uma dupla tarefa que pode ser grosseiramente contida nas seguintes fórmulas: A. Transformar o exótico no familiar e, ou, B. Transformar o familiar em exótico. Após esse contato, marcamos de visitar o casarão e propomos se poderíamos fazer uma observação participante. A resposta foi positiva e eles pareceram muito abertos para partilhar suas vivências, de abrir para nós as experiências contidas na ocupação. Não tínhamos muita ideia do que esperar, mas sabíamos que seria um olhar totalmente novo sobre a ideia de uma moradia, de um lar, de uma coletividade. Assim, começamos nossa pesquisa. Primeiras observações. Ao entrarmos na casa notamos um número considerável de pessoas em um aparente processo de recém-chegada no ambiente, por isso, havia uma grande quantidade de lixo no local. Mais adentro, fomos recebidos pelo ocupante mais antigo que nos apresentou para os outros ocupantes, explicando o que estávamos fazendo ali e, os mesmos, se disponibilizaram a ajudar no que fosse preciso.
Ao conhecer os cômodos da casa, percebemos que não há estruturas fundamentalmente seguras para a estadia dessas pessoas nesse local, como por exemplo, o teto caindo, paredes com rachaduras, escada bamba, pisos soltos. Ao conversar com esse morador mais antigo, de início, percebemos a preocupação com essa questão da estrutura do local e a organização que eles faziam para tentar manter a casa. O espaço possui um jardim com árvores frutíferas, tais como carambola, cajá e manga. O jardim é envolto por grades, estando em processo de revitalização onde o objetivo é a limpeza e a organização da área. Em conjunto com o jardim, existe uma construção como um galpão, que está vazio. A casa também possui quintal, local onde ocorre a entrada dos moradores e onde são ministradas as oficinas, confeccionam camisas e treinam atividades de malabares. Aos fundos do quintal existe uma construção em forma de quarto não ligado à casa onde os moradores pretendem iniciar uma biblioteca e um local próprio para a reunião de grupos de estudos relacionados aos interesses do grupo. A construção principal, a casa, possui quartos divididos entre os 2 andares, refeitório com fogão de lenha, onde os moradores utilizam para preparar e consumir alimento. Um dos espaços que nos chamou mais a atenção foi um pequeno quarto em que suas paredes são marcadas com diversas fotos de todo tipo de assunto, como fotos do universo, animais e florestas. Ao olhar o teto, observamos uma espiral em preto e branco. Cada cômodo da casa é composto por alguma expressão artística, através de pinturas nas paredes, como mostra a imagem abaixo. O morador antigo que nos recebeu nos levou primeiramente ao andar de cima, e em um dos cômodos, mostrou seus trabalhos com stencil, lâmina de acetato recortada a laser com diversos tipos de desenhos, o que nos deixou impressionadas com a dinâmica daquele trabalho, que poderia ser realizado em diferentes superfícies, e também com a questão de que foi-nos apresentada uma arte totalmente nova na qual nunca tínhamos tido contato. Logo após, nos dirigimos para o andar de baixo, em um cômodo que parecia situar a sala, em que alguns dos outros moradores estavam sentados no sofá. Nos apresentamos como alunos da UFF e contamos um pouco da trajetória que nos tinha movido a escolher o casarão. Então, sentamos em círculo e iniciamos as entrevistas, usando algumas direções de perguntas, mas sempre deixando espaço para um clima de conversação autêntico. Trajetória de ocupação do casarão. Segundo os moradores atuais, em 2010, o casarão pré-colonial localizado na área central da cidade de Campos dos Goytacazes estava abandonado. Logo, era usado para a prática de crimes como roubo e estupro. Então, houve uma reivindicação por parte dos moradores locais por mais policiamento, já que a área apresentava um risco para a segurança naquela localidade. Após algumas ações da polícia, a dinâmica de crimes recorrentes começou a cessar, dando lugar a uma nova onda de ocupação, a dos estudantes da UFF, IFF e UENV. Os estudantes utilizaram o local em busca de moradia estudantil e espaço para expor cultura marginalizada. Recebiam também artistas e viajantes. Com o passar do tempo, os estudantes foram deixando o local e ficaram somente os que resistiram em busca de um ideal de coletividade. Porém, as rixas ideológicas eram muitas, o que causou grande migração desses estudantes. Em decorrência disso, foi surgindo novos artistas de rua para habitar o local, até que houve uma autocracia, regime em que um governante tem poder ilimitado e absoluto, e a casa ficou em domínio individualista por 2 anos. Um malabarista argentino que dava oficinas de malabares no casarão, com o tempo criou um apego muito grande pela casa. Ele começou a ditar regras e exigir obediência, contrariando o ideal da casa de ser um ambiente público e tentando exercer uma estrutura de privatização. Ele já estava à procura de uma possível documentação para se tornar proprietário do local e, com isso, criava um ambiente de manipulação, se intitulando o Bruxo, Capitão Del Fuego. O atual morador do casarão, que também era ocupante naquela época, relata um episódio em que o dito bruxo arremessou um copo na parede durante a noite, quando um casal de moradores do local estava sentado no sofá. No dia seguinte, ao ser questionado sobre o ocorrido, disse que a ação foi feita pelo espírito que, segundo ele, habitava a casa, como forma de afastar as pessoas do local.
Houve um ocupa atrás do IFF que reuniu uns 20 artistas, os quais migraram até o casarão para retirar o individualismo autoritário da casa, e conseguiram. Após essa nova reestruturação da ocupação, a ideia de coletividade foi crescendo novamente com alguns antigos ocupantes, que formaram o coletivo Rizoma. O coletivo Rizoma foi formado com o objetivo de criar uma rede de ocupações em autogestão, o que, no plano original, se entenderia entre o Brasil e o Uruguai. O manifesto do coletivo Rizoma incluía 3 fundamentais pilares: o ser nômade, autônomo e libertário. O nômade é itinerante, vive sem paradeiro certo, ou seja, residência fixa ou autônoma é quem não tem patrão e produz seu próprio produto, seu próprio sustento, e o libertário é aquele que preza pelo respeito à liberdade dos demais. Naquele momento o coletivo se organizava em campos em uma perspectiva de receber artistas viajantes e tecer intercâmbios de conhecimento, em uma convivência a partir dos pilares apresentados. A ocupação voltava novamente a ser autônoma e sem hierarquias, até chegar novamente à presença de figuras autoritárias e contraproducentes. O coletivo permaneceu por 7 meses e sofreu um colapso de comunicação, com moradores da casa burlando consensos. Além disso, passaram a ter visitas constantes de outras pessoas que diziam ser advogado ou pessoas ligadas ao proprietário do casarão. Para sanar os conflitos, o coletivo desapropriou. Alguns voltaram após a saída do coletivo, criando novamente um sistema hierárquico, autoritário e desonesto. Por mais 2 anos, a casa foi ocupada por usuários de drogas e desabrigados. Até que uma casa foi ocupada próxima ao Jardim São Benedito por alguns meses e ali formou-se um novo coletivo, com alguns antigos moradores do casarão, os quais participavam do coletivo Rizoma. O coletivo ali formado por artistas de rua, tinha por objetivo resgatar o casarão e procurar ajudar os moradores que ali estavam naquele momento, através da limpeza do local, na tentativa de proporcionar um ambiente salubre, valorizando o espaço e constituindo um lar coletivo. Além disso, ensinar para aquelas pessoas os métodos de autonomia ligados à arte que eles produziam. A ideia central era a produção de uma pequena sociedade onde imperasse uma anarquia coletiva. O termo anarquia provém do grego, amais arcos, e quer dizer ausência de governo ou ausência de poder. Ou seja, anarquia não quer dizer ausência de ordem ou desordem, como em geral se pensa. Ao contrário, os anarquistas visam estabelecer a mais completa e perfeita ordem social. Porém, acreditam que esta ordem só pode ser estabelecida se todo o governo e todo o poder forem abolidos. Não conseguindo manter uma organização satisfatória, os artistas resolveram propor a troca da casa que estavam ocupando pelo casarão, o que, dentre alguns conflitos, acabou acontecendo. Os novos moradores do casarão retiraram muito lixo, dentre eles vários entulhos e fezes pelo chão. Aos poucos foram tentando reorganizar a casa, pintando a fachada e produzindo no espaço a concepção de que o lugar é visto como o locus do sujeito que o constrói, ao mesmo tempo em que constitui a si mesmo se relacionando com o mundo e com a coletividade social. O coletivo cresceu ali e se organizou como o coletivo Flecha Negra, estabelecendo os mesmos pilares do coletivo Rizoma. Apesar disso, os moradores atuais relataram que foi difícil esse estabelecimento, já que muitos movimentos diferentes que se chocavam tinham passado pelo casarão. Um dos moradores relata: naquele momento eu achei que todo aquele conceito de resistência tinha morrido. Parte 2. O casarão na organização atual. Conhecendo a estrutura social e divisões de tarefas da casa, a casa é habitada atualmente por 17 pessoas, sendo 14 as pessoas fixas, as quais fazem parte do coletivo Flecha Negra. Esse número varia constantemente, já que muitos artistas nômades ficam um tempo na casa e depois se deslocam para outra localidade. Existem os mais diversos tipos de pessoas convivendo juntas no casarão, inclusive pessoas estrangeiras, como é o caso de um malabarista argentino morador fixo que participou da roda de conversa. Existe uma ata de posse do coletivo que tem como dinâmica respeitar os pilares estabelecidos acima e manter a organização da casa. Segundo os integrantes, o grande desafio é manter certa ordem em um ambiente tão heterogêneo,
que tem como base em seus fundamentos abrigar todo tipo de pessoa com seus modos de vida distintos e suas diferentes culturas, desde que não ofereçam nenhum risco aos demais moradores. Uma das moradoras relata: pessoas diferentes com temperamentos diferentes, cada um tem suas particularidades. Apesar das dificuldades, o coletivo Flecha Negra se organiza para atribuir afazeres relacionados a tarefas domésticas, como por exemplo quem vai lavar a louça, limpar a casa, fazer comida, entre outras tarefas. Esses afazeres não são atribuídos a pessoas específicas e são feitos de forma coletiva e participativa, através de reuniões com todos os integrantes da casa no determinado tempo para decidir de forma democrática a distribuição dos afazeres, sem haver nenhuma imposição que ofereça qualquer prejuízo à dinâmica de anarquia coletiva do grupo. Cabe ao coletivo apenas uma organização de quais tarefas são necessárias para manter a casa com alguma salubridade. Porém, apesar dos esforços, os moradores mais velhos relatam que há ainda uma grande dificuldade manter a casa em um estado de limpeza satisfatório, devido, entre outros fatores, à grande circulação de pessoas. Um fato observado pelo grupo, de grande interesse, é a concepção da coletividade no sustento das pessoas. Os moradores relataram que são feitos rodízios para pedir comida nas padarias, pães de fim de tarde por exemplo, e que esse alimento é dividido para todo o grupo, além da arrecadação de dinheiro ser coletada de maneira coletiva para os materiais básicos de higiene e alimentação. Um outro desafio que foi relatado por uma das moradoras é a questão da figura feminina em um ambiente de maioria masculina. Ela indicou a importância da representatividade feminina dentro do casarão e afirmou: só existe a possibilidade dessa maior representatividade se tiver mais mulheres ocupantes fixas. Acrescentou a dificuldade com as questões do feminino ser um corpo diferente na lógica do casarão, que em alguns momentos necessita de um cuidado e um olhar diferenciado, no que tange às questões de higiene por exemplo. Outro fator presente na dinâmica social do casarão é a inexistência de uma regra específica para a ocupação dos quartos, já que também não existe quartos para todos os habitantes. Normalmente os viajantes que passam pelo casarão levam barracas para acamparem fora do espaço da casa, se instalando no quintal. A concepção de proibição de substâncias ou objetos ilegais dentro do espaço do casarão acontece através de um consenso entre os moradores. Prática essa tomada para qualquer decisão. É proibido o uso de qualquer droga ilícita, salvo a maconha, e também é proibido o uso de substâncias alcoólicas. Esta proibição deve-se ao grau de perigo que estão sujeitos os moradores a serem atores de quaisquer tipos de violência motivados pelo descontrole que tais substâncias podem provocar, além de poder motivar vícios e prejudicarem a produção de trabalho e assim, a autonomia. Outro tipo de proibição é acerca de ideologias contrárias às pregadas pelos princípios regentes do casarão, os quais são racismo, homofobia, misoginia e tudo aquilo que se refira a um caráter fascista. Do olhar da sociedade segundo os moradores, o olhar estigmatizado do social acerca dos ocupantes e dos artistas de rua é um fato vivido diariamente. Para eles, a subversão da opressão consiste na apropriação dos termos que são colocados pela sociedade normatizada como pejorativos, entendendo o fato que os opressores são na verdade os maiores oprimidos por eles mesmos, interiorizando as opressões do sistema capitalista que normativa e padroniza a sociedade. Existe um recalque social sobre a liberdade e um medo da criminalidade que a sociedade normatizada enxerga em tudo que é marginalizado. O desejo reprimido da liberdade sobre seus anseios, de liberdade perante a vida, e a supervalorização do capital, desumanizando as relações sociais. Um dos moradores cita a seguinte frase, para ilustrar as relações de poder e padronização do sistema capitalista: se os homens forem bons, as leis serão desnecessárias, e, se forem maus, as leis serão inúteis. A sociedade estabelece os meios de categorizar as pessoas e o total de atributos considerados comuns e naturais para o membro de cada uma dessas categorias. Os ambientes sociais estabelecem as categorias de pessoas que têm probabilidade de serem neles encontradas. As rotinas de relação social em ambientes estabelecidos nos permitem um relacionamento com outras pessoas previstas sem atenção ou reflexão particular. A
percepção desse olhar estigmatizado interfere nas relações de trabalho dos artistas de rua. Suas artes são por vezes desvalorizadas monetariamente e eles enfrentam dificuldades para sua própria subsistência. Muitos dos malabaristas que ficam no sinal alertam para o tipo de tratamento que se faz em relação a eles, usando de atitudes preconceituosas e inferiorizantes para agredir essas pessoas no sinal. Os processos de ir e vir dos moradores do casarão, mesmo dentro da universidade, geram olhares por vezes intrigados, os quais se repara aos corpos que se apresentam de maneira distinta do habitual, como as roupas com dizeres anarquistas, por exemplo. Outra questão é a negligência do Estado relatada pelos moradores, em paralelo com o desejo de transformar o casarão em um espaço de cultura, produção de conhecimento e ensino da arte. Eles relataram a dificuldade de qualquer contato com o poder público, em uma esfera menor, a Prefeitura de Campos, por exemplo, que criminalizaria a ocupação. Espaço cultural. Os ocupantes atuais têm como uma de suas filosofias de vida o uso do corpo como ferramenta de produção, ou seja, produzem de forma autônoma alguma forma de sobrevivência, que se subdivide nas diferentes artes produzidas pelos moradores. As maneiras pelas quais os homens, de sociedade a sociedade, de uma forma tradicional, sabem servir-se de seu corpo. São várias as produções de arte as quais os moradores do casarão realizam. Entre elas o malabarismo e o artesanato usando macramê, linhas e pedras, a produção artística no extenso, as várias formas de artes plásticas como grafites, pichações e toda a ordem de pinturas nas paredes, como observadas pelas fotos. Mais do que meramente pinturas ilustrativas, as frases, os jogos de palavras, os símbolos e os desenhos, refletem as características ideológicas do grupo, em todos os cantos da casa. Nesse sentido, Santos considera que o lugar é globalmente ativo e que mais importante que a consciência do lugar é a consciência do mundo obtida através do lugar. Um dos espaços culturais do casarão é a produção, como foi dito acima, de uma biblioteca, em que a lógica é a arrecadação de livros e o empréstimo dos mesmos a toda a sociedade campista que se interessar. Além disso, está acontecendo grupos de estudo com temas anarquistas abertos a qualquer interessado. Os livros retratam diferentes lógicas acerca do tema central e são eles: Psicologia de Massas do Fascismo de Wilhelm Reger e Paz no Kurdistão de Abdullah Öcalan e um artigo intitulado Municipalismo Libertário e a Revolução em Rojava de Isaias Albertin de Moraes e Antônio da Costa Vieira. A ideia é se reunir em grupo, lendo aos poucos os textos e debatendo as questões. Além da produção artística propriamente dita, o casarão oferece aulas gratuitas a toda a comunidade campista, entre elas de artesanato, stencil e malabares. A lógica proposta pelo casarão é mostrar o espaço como um meio de resistência do fazer arte com o outro, em que cada vez mais seja conhecida a produção de cultura que é transmitida, a partir de um trabalho sério e planejado da junção de conhecimento e troca entre vários artistas que vieram de suas viagens com bagagens frutíferas e de um modo de vida corajoso e autêntico, o qual salienta para a importância de ocupar os locais com a arte de fazer dessa arte, tão subjugada e desvalorizada no país, pública e acessível. Obtivemos alguns relatos de pessoas que nunca tinham desempenhado nenhum tipo de trabalho autônomo artístico e a partir do contato e da mudança para o casarão, fazem de sua produção hoje um caminho de sobrevivência, subversão de poder e potência transformadora de histórias, pelo próprio olhar e pelo olhar do outro. O nosso contato com o casarão nos mostrou realidades antes nunca vivenciadas por nós, nos mais variados âmbitos. Os conceitos que carregávamos sobre as funções de uma moradia física e sua estruturação sobre a noção do que é ser lar, do que é partilhar os meios de sobrevivências e as implicações que isso traz em cada distinto caso às funções sociais dos nossos corpos. O corpo é o primeiro meio de comunicação, pois relaciona o indivíduo com o meio em que vive, emitindo mensagens que o aproxima, afasta e o individualiza dos demais. Além disso, vivenciamos as práticas de malabarismo e stencil, que foram regadas a muitas piadas sobre nossas inabilidades e nos fez ter tido experiência com situações corporais e criativas muito novas. Lemos um texto crítico sobre a lógica do casamento em uma visão anarquista e a concepção de um fazer arte através da experimentação da experiência.
A história da ocupação do casarão cultural é a história de corpos que, por mais que tenham experimentado a mão opressora e falha do Estado, escolhem tecer novas existências das quais se diferem das mesmas histórias estigmatizadas que nos é sempre, de geração em geração, contada. Assim, em princípio, dispomos de um mapa que nos familiariza com os cenários e situações sociais de nosso cotidiano, dando nome, lugar e posição aos indivíduos. Isto, no entanto, não significa que conhecemos o ponto de vista e a visão de mundo dos diferentes atores em uma situação social nem as regras que estão por detrás dessas interações, dando continuidade ao sistema. Logo, sendo o pesquisador membro da sociedade, coloca-se, inevitavelmente, a questão de seu lugar e de suas possibilidades de relativizá-lo, transcendê-lo e poder por si no lugar do outro. São várias histórias, de vários modos e de vários percursos, assim como a multicultura que se observa no ambiente. São histórias regidas a encontros entre escolhas de vidas parecidas e indivíduos diferentes, os quais ora se chocam e ora partilham, tendo a arte e a resistência como base de produção de novas existências. As nossas existências se chocaram e delas nascem novas formas de ver o mundo muito além de meros pesquisadores e objetos de estudo. Neste percurso de partilha do pão com o outro, o que se tem é, não um processo de fazer, conhecer sobre o outro, mas antes aquilo que era o ai. Chama de tornar-se com isto, é dever com o outro, transformar-se no ir pelo encontro. Em 2019 o casarão foi demolido no dia 6 de setembro. O coletivo Flecha Negra foi despejado com 17 pessoas e 5 animais debaixo de chuva. Houve a tentativa de ocupar outros espaços durante a primeira semana após o desalojo, mas infelizmente não houve sucesso e todos os envolvidos foram viajar para lugares diferentes. Mas o rizoma segue em expansão, pois as sementes voam para longe com o vento, e se fincam na terra raízes. Novos espaços surgem e tudo que foi vivido segue a ser partilhando para erguer novas bases de uma rede que não para de crescer. Quantas trilhas, caminhos cruzados, bons e maus momentos, risos e lágrimas, coisas que o tempo nunca apaga. Pra contar, algo pra ensinar, lição de vida, mas já não é hora de parar, e nem de se falar, missão cumprida, e hoje são histórias pra contar, algo pra ensinar, lição de vida, mas já não é hora de parar, e nem de se falar, missão cumprida, e nunca mais se passa no mesmo caminho.